Bem, amados, agora sim, oficialmente, 8 horas da noite, no dia 15 de abril de 2020. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade que nós temos hoje de compartilhar mais um dia a palavra de Deus. Hoje, esse especial Momento com Deus, um tempo de compartilhar da vida, da esperança. E hoje nós temos um convidado muito especial, um amigo muito querido do nosso coração, que é o pastor Fernando Sanches, um amigo, um conhecido, pastor e psicólogo. Ele é pastor da primeira igreja batista de Jacareí. É um prazer tê-lo conosco hoje. Eu quero chamá-lo para estar conosco aqui agora, complementando o pessoal aqui. Pastor Fernando, seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Olá, meus amados, boa noite a todos. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. É um prazer enorme poder partilhar um pouco da palavra do Senhor, dividir esse espaço com o pastor Heber e estar em comunhão por meio desta ferramenta tão preciosa que tem nos permitido estar próximo uns dos outros e também da palavra do Senhor. Bom demais estar por aqui. Obrigado pelo convite, Heber. Amém. É um prazer nosso, Fernando, estar com você aqui hoje. E a gente sempre, quando começa essa live especial com convidados, a gente gosta de fazer a seguinte pergunta: sua visão como pastor aí na cidade de Jacareí, qual a sensação que você tem tido diante dessa pandemia, esse vírus? Como que você tem percebido aí a situação dos membros da igreja, do coração deles? Como que está a situação aí, Fernando? Sua visão sobre isso? Olha, se eu pudesse definir numa palavra só, talvez seja a palavra que tem a ver com tensões, sabe? Tem uma série de forças, né, contrárias deixando as pessoas, porque nós não temos referências, é muito novo tudo que nós estamos vivendo, né? Aquilo que a gente não tem referência gera tantas coisas em nós, ansiedade, medo, incerteza, insegurança. Então, ela tem proporcionado oportunidades, mas também ela tem levado muitas situações a desconfortos também. Então, talvez a palavra tenha sido um tempo de muita tensão, né? Nós não temos, né? A nossa tendência como seres humanos é querer controlar, e a nossa dificuldade de controlar tem gerado em nós inúmeras ansiedades e angústias. Eu tenho sentido as pessoas muito angustiadas, né, de diversas maneiras. As pessoas estão em vários lugares, né? As angústias são diferentes, dependendo do lugar que a gente se encontra, ela tem uma reação diferente. Quem está na área da saúde tem um tipo de tensão, quem está dentro de casa, quem está em casa com filhos pequenos é uma, quem está em casa trabalhando é outra. Então a gente tem na verdade um momento de muita novidade. Eu vejo que é um tempo de não saber o que a gente tem pela frente. Isso tem gerado bastante angústia. Então é um tempo de tensão. Muitas forças sendo experimentadas nesse momento. Eu imagino interessante que o senhor colocou uma coisa muito real, que nós seres humanos temos a tendência a querer estar no controle de todas as coisas, né? É interessante quando a gente tem essa falta de controle, não sabemos o que fazer, a gente fica perdido, né? A gente não sabe para onde ir, para onde correr. A gente viu isso muito no começo dessa pandemia, quando se falou de quanto tempo ia durar, que o pessoal saiu louco no mercado, fazendo estoque de comida, super preocupado com o que ia acontecer. Depois que disseram que certo medicamento poderia curar o coronavírus, o pessoal foi para a farmácia correndo, comprando tudo que tinha, tirando o remédio de outras pessoas, né, que precisam do remédio, e assim, sempre na tentativa do quê? De querer estar no controle, de querer ter o poder de decidir, de se cuidar, né? E nós, como Sim, cristãos, caminhamos nessa contramão, né? Quanto menos poder nós temos de cuidar da nossa vida, a dia, né? Pastor, é muito bacana essa sua visão. Eu queria já sem mais delongas, são 8h05, passar a palavra para que o senhor possa compartilhar o texto bíblico com a gente, aquilo que Deus quer falar aos nossos corações hoje, tá ok? Aí, enquanto o pastor Fernando estiver falando a palavra de Deus, depois desse momento nós vamos ter um momento de perguntas, né? Como eu disse, o pastor Fernando também é psicólogo, então nós temos visto também a necessidade dessa saúde emocional. Ele vai nos alimentar com a palavra de Deus agora.
E se você depois quiser fazer perguntas para o pastor Fernando a respeito da nossa saúde emocional, você pode fazer aqui que nós vamos compartilhando e ele vai ter um tempo que ele vai responder essas perguntas, ok? Tudo bem, pastor Fernando? Alguma orientação que você quer deixar? Não, eu vou ler um texto bíblico e eu vou partilhar um pouquinho com vocês sobre o nosso tema de hoje, né? Como nós podemos buscar uma saúde emocional no meio de todas estas pressões que a gente está vivendo do dia a dia. Nós temos muitas tensões e pressões acontecendo neste mesmo tempo, né? Hoje eu estava meditando na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. É uma carta que é uma das últimas que ele escreveu, já no final da sua vida, aquela carta onde ele diz: combati o bom combate, né? E uma das coisas que o apóstolo Paulo ele descreve no final da sua carta, já nas suas saudações, ele revela a sua alma, ele revela as suas emoções, ele revela inúmeras inquietações, e eu quero que a gente possa olhar dentro dessa perspectiva. Quero lembrar para vocês que ele está preso, né? Ele está numa prisão, está esperando a sua sentença. Ele não é um lugar muito bacana de estar, é um isolamento, né? É uma condição. Nós usamos a palavra condição como aquela situação que a gente não tem escolha, né? Não é uma escolha nossa. Então, ele está numa condição privada da sua liberdade. E aí ele vai escrever dizendo assim: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu a meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Eu acho fantástico, amados, né, esse texto, porque esse texto me fala de um primeiro princípio quando nós falamos de saúde emocional, é reconhecer os nossos próprios sentimentos. O primeiro princípio para nós termos uma saúde emocional é que a gente não vai esconder o que nós estamos sentindo, né? Muitas vezes nós podemos lidar com as nossas frustrações, abandonos, feridas. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele fala de pessoas que abandonaram, fala de Demas, que esteve com ele preso na primeira viagem, participou das suas prisões, mas já neste momento ele escolheu o mundo, ele saiu, ele deixou. Então ele sofre esta perda. No final também ele diz que na sua primeira defesa ninguém esteve com ele. Então ele tem esse sentimento assim de abandono e ele não esconde isso, né? O apóstolo Paulo não está vivendo uma vitimização, mas ele está reconhecendo as suas necessidades humanas. Ele está sendo muito humano. Quando a gente lê as cartas do apóstolo Paulo, ele é nosso herói, ele conquista, ele é vencedor, ele é forte. Mas aqui ele também se permite perceber aquilo que está acontecendo com ele. Ele não está dando uma de super crente, dizendo, olha, não estou nem aí, estou bem, está tudo maravilhoso, está tudo ótimo. Não é isso que ele está dizendo. Então, o primeiro princípio, quando nós queremos ter saúde emocional, é reconhecer quais são os nossos sentimentos, quais são as nossas necessidades. E logo em seguida também, reconhecer os sentimentos dos outros.
e ter ações naquilo que acontece com os outros. Por exemplo, ele fala de Alexandre, o latoeiro ou aquele que trabalha com bronze. Ele me fez muitos males, olha só, né? Além do abandono, ele também teve gente que fez mal para ele. E aqui você vê um princípio interessante de saúde emocional. Muitas vezes nós crentes podemos imaginar que perdoar significa deixar que a pessoa continue nos ferindo e a gente deve o tempo todo perdoar, significa aceitar. Não, aqui você vê o apóstolo Paulo estabelecendo limites de feridas. Ele está dizendo, olha, Alexandre, ele causa mal, então evite. Nós não precisamos sujeitar-nos àquilo que nos faz mal. Aquilo que fere a gente, nós devemos afastar-nos. É natural do ser humano a autoproteção. E ele está dizendo, existem pessoas que abandonam, existem pessoas que fazem mal. Mas também existem pessoas que estão com a gente, como, por exemplo, Lucas. Lucas está comigo. O apóstolo Paulo, ele tem uma atitude fantástica, que é tão preciosa na vida das pessoas para ter saúde emocional. Primeiro, não se vitimizar, mas ao mesmo tempo também é não ter medo de se vulnerabilizar, ou seja, mostrar as nossas fragilidades humanas, dizer que existem dificuldades e necessidades. Eu sou pastor há 20 anos, pastor Heber, e uma das coisas que mais eu vejo nas ovelhas é que elas querem que a gente adivinhe o que elas estão sentindo. Elas querem que a gente creia ou tenha alguma ideia ou noção do que elas estão passando. Olha que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está falando claramente o que ele precisa. Eu não quero ficar só. Chama João Marco, vem aqui comigo, traga os meus livros, traga os pergaminhos, né? Às vezes eu vejo pessoas que são doentes e elas dizem assim, pastor, você não me visitou, eu tive doente. Eu falo para elas, Tiago está dizendo, se alguém está doente, chame os anciãos da igreja. Quem tem que chamar? Eu que estou doente, né? Nenhuma pessoa adivinha que o outro. Então, quando eu falo uma atitude vitimista, o que é uma atitude vitimista? Que não é saúde emocional. É quando eu tenho um perigo ou um problema real, porque o apóstolo Paulo estava se sentindo abandonado, ele estava preso, então era real. Mas ele não se tornou passivo. Ele não disse assim, isso vai passar e eu vou deixar a vida me levar. Não cantou que nem Zeca Pagodinho, não, nem quem Skank. Não. Ele vai agir, ele não se tornou passivo. Eu, como psicólogo, digo muitas vezes que a depressão ela é um chamado à passividade. Né? Eu me entrego e eu preciso lutar. Eu não vou negar que me afeta, que não gosto de ficar sozinho, que está difícil, que tenho medo, que tenho incerteza, que estou angustiado, que não sei lidar com o novo, que estou cansado, que estou enjoado, que eu estou impaciente. Todas estas coisas, na nossa saúde emocional, a gente precisa reconhecer. O meu e dos outros. Por quê? Porque eu posso saber o que eu sinto, mas eu também tenho que ter uma empatia, tenho que me preocupar com o que o outro está sentindo. Porque nós gostamos de avaliar, nos defendemos baseado nas nossas intenções, mas julgamos o outro ou reagimos ao outro por aquilo que ele faz, e a gente não pergunta qual é a intenção do outro. Então, uma saúde emocional é reconhecer os seus sentimentos, reconhecer os sentimentos do outro e responder a estes sentimentos de forma saudável. Então, eu considero que o apóstolo Paulo aqui está revelando o que é saúde emocional. Saúde emocional é não sentir, pastor, de jeito nenhum, gente. Existem eventos nas nossas vidas que a gente vai sentir. Eu tenho falado isso para as pessoas que eu tenho conversado nesses dias, quando as pessoas me perguntam, como que você está? Estou preocupado, estou tenso, estou com medo. Eu digo, que bom, isso significa que você é humano e todos estes sentimentos nós vamos viver. Agora, qual é a diferença? Eu vou levar esses sentimentos que eu tenho para uma resposta que Deus diz que eu devo fazer. Por exemplo, nós falamos de controle, né, pastor? A gente consegue controlar alguma coisa? A gente não consegue controlar nada. O que a gente quer controlar? A gente quer controlar a circunstância, a gente quer controlar a reação das outras pessoas. Nós queremos controlar a nossa imagem, o que as pessoas pensam de nós.
Nós queremos controlar o nosso sofrimento. Ah, não quero sofrer. Não, a gente vai sofrer. Gente, tem tantas pessoas perdendo seu emprego, tem pessoas com crises, com medos em relação às empresas, e tudo isso é real, não é imaginário. Então não tem como a gente viver experiências como essas e dizer que eu não vou me afetar. Não tem como o apóstolo Paulo estar preso e dizer que ele não sente. Não tem como ele dizer que ele estava na defesa, não tinha ninguém perto dele e dizer que está tudo bem. Não, não estava tudo bem, gente. Mas ele tem uma atitude maravilhosa. Ele pede ajuda. Ele chama pessoas. Alguns, quando leem esse texto, podem dizer assim: nossa, o apóstolo Paulo está meio baqueado, né? Está bem para baixo. Olha, como que ele está frágil, fraco. Não, não é fraqueza. Só pede ajuda quem é muito forte, quem é muito corajoso. Quem tem saúde emocional pede ajuda. O apóstolo Paulo está dizendo isso. E chama a João Marcos. Eu costumo dizer, pastor Eber, que na igreja de Jesus tem todos esses tipos de pessoas. Tem gente que chega sendo uma bênção, como Demas, mas às vezes vai embora sendo um problema. Às vezes tem gente como João Marcos, que chega sendo um problema porque ele abandonou na primeira viagem, mas depois volta sendo uma bênção. Né? Tem gente, às vezes, que é enviado porque a gente precisa, o reino tem que avançar, como Tito, né? Mas também tem gente que fica, como Lucas, que está ali junto, que não abandona. Então, a igreja é um lugar de gente. E nós, como pessoas, precisamos uns dos outros. Por isso que a saúde emocional é vista dentro desta perspectiva. Deus é aquele que nos sustenta. Por isso que o versículo é tão precioso, o versículo 17 diz assim: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios as ouvissem. Eu quero que você saiba, meu irmão, que não importa as dificuldades, eu quero que você saiba que o Senhor vai nos dar forças para suportar as pressões e as aflições que nós estamos vivendo. Saúde emocional não é não sentir. Saúde emocional é mesmo eu sentindo, eu vou buscar uma solução saudável diante de Deus. É isso que nós aprendemos neste texto tão precioso. Lindo, do apóstolo Paulo. Acho maravilhoso, porque ele está se humanizando, vulnerabilizando, e isto nos traz saúde. Amém? Amém, pastor. Obrigado pela palavra. Eu anotei algumas coisas aqui. Queria te mostrar uma coisa também que está dentro do que você falou aqui. Você foi falando, eu fui lembrando aqui algumas coisas, né? Uma das coisas que você falou que eu achei bem interessante, enquanto o pessoal estou conversando com o pastor aqui, esse breve bate-papo aqui, você pode mandar sua pergunta também, tá? Não esquece de mandar a pergunta para o pastor. Eu tenho uma aqui para fazer para ele, e você, enquanto eu falo aqui e faço a pergunta, você pode também mandar sua pergunta, também sua dúvida. O senhor falou sobre saúde emocional, reconhecer nossa incapacidade, né? A gente vem de um contexto brasileiro profundamente influenciado pelo determinismo, né? E Sim, principalmente pelo movimento evangélico, né? Que acha que é errado alguém passar por uma doença ou mesmo uma questão de depressão, né? Que é uma das coisas que as pessoas estão várias pesquisas têm apontado que esse confinamento, isolamento social, que mudou completamente a nossa rotina do dia a dia, são novas situações, né? Vai levar algumas pessoas a entrar nesse problema de saúde emocional e depressão, né? E o movimento sim, evangélico ele tem a ideia de encarar isso como algo que simplesmente não é permitido passar, né? Então aí você vai se afunilando dentro dos seus problemas, você tem que ser o super-herói e ao mesmo tempo você não consegue pedir ajuda, né? Eu estou com um livro aqui, ó, de um contemporâneo seu aí, ó, Batista, que é a Depressão de Spurgeon, né? Spurgeon foi um grande fantástico. pregador da palavra de Deus e aqui esse livro ele trata esse momento da angústia que Spurgeon passa, um momento depressivo, né? Então perceber que ser usado por Deus, ser um cristão usado por Deus, não significa que você está passivo a essas situações, né, pastor? O que você comenta sobre isso aí, principalmente o pessoal que está enfrentando isolamento? Qual seria o conselho, fora, junto com esse conselho que você deu, acrescentando a respeito de que fazer esse isolamento social aí?
É tão maravilhoso você perceber Spurgeon, o príncipe dos pregadores, né? Tanta gente, tantas mensagens impactantes na sua vida. Eu gosto muito de olhar para os Salmos, Pastor Eber, né? Vendo a experiência e a intimidade com Deus, que ela não tira a humanidade. A espiritualidade não anula a humanidade. A fé, ela purifica a nossa humanidade, mas não aplaca. Nós não somos só seres espirituais, né? Por exemplo, eu começo a imaginar como seria o salmista no Salmo 42 falando no meio dos nossos cultos. No mínimo, a gente ia falar para ele, não, fica quieto, gente, você não está bem, você está mal, você está desanimando os irmãos aqui. Se ele tivesse dito, né, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, meus inimigos perguntam o tempo todo, onde está o teu Deus? Ou o Salmo 73, se alguém falasse assim, pouco faltou para que escorregasse os meus pés, porque eu estou vendo a prosperidade dos ímpios. Então você vê que nos Salmos ele é cheio de emoções. Você vê um salmo de Davi dizendo, não temerei os 10 milhares dos meus inimigos que se puserem contra mim. No salmo seguinte você vê, Deus, vem, socorre-me, apressa-te, porque meus inimigos estão vencendo. Então você vê todas as emoções e, peraí, Davi era bipolar? Não, é que as emoções são assim mesmo, nós vivemos elas, né? Jesus, gente, no Getsêmanes, ele pediu ajuda, ele disse, orem comigo para seus discípulos. Não foi uma, não foram dois, foram 3 vezes. Então, não é errado nós nos vulnerabilizarmos. A fé, ela não nos protege dos problemas. Esse é um dos maiores mitos da vida cristã. É acreditar que a fé vai colocar a gente numa bolha e vai nos proteger do problema. Jesus nunca disse isso. O que Jesus prometeu foi que ele nos livraria no problema, no meio das tribulações. O mesmo pastor que nos leva pelos pastos verdejantes é o mesmo pastor que nos leva pelos vales da sombra da morte. Ele não mudou, gente. Não é porque ele está bravo, não é porque eu mereço ou não mereço. Gente, o sofrimento faz parte da vida. A única coisa que a Bíblia vai dizer é que ele tem o poder de transformar todas as circunstâncias para que ela vai cooperar para o nosso bem. Ela vai trazer benefícios. Mas não é que é bom passar por problemas. Então, a fé, ela nos dá condições de suportar a aflição. Ela nos dá ferramentas para atravessar o vale, mas não que ela nos livra do vale. Então, essa teologia determinista, positivista, dizendo que se eu me fragilizar não é falta de fé, né? Se eu estou dizendo que o que vem pela frente é problema, eu sou um profeta do caos, porque a gente tem que declarar que é vitória, isso a gente não vê nas escrituras. Nós vemos na escritura, sim, uma sabedoria para saber lidar com os dias difíceis. O que é o humano? O humano é desanimar-se. Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por que ele disse tem de bom ânimo? Porque a tendência humana é desanimar. Isso é nosso. O que Jesus está dizendo? Eu vou lhe mostrar o caminho para vocês passarem por isso. Mas não que a gente não vai passar. É isso que a palavra de Deus diz. Interessante que dentro do que o senhor está falando, nós também encontramos o próprio caso de Elias, né? Que vê a glória num dia e no outro dia está numa caverna pedindo para que Deus tirasse a sua vida. Né? A humanidade dele, Deus compreendendo e trabalhando com ele, né? Quando você vai para o Novo Testamento, João capítulo 14, verso 1, texto que eu amo, Jesus diz, não se turbe o vosso coração, né? E ali a expressão não deixem que esse sentimento de preocupação continue perturbando vocês, né? Jesus não discrimina o sentimento deles, mas pedem para que eles deixem esse sentimento na confiança em Deus, né? Uma segunda pergunta, depois eu já quero passar a pergunta do pessoal que está falando aqui, pastor, tá? O senhor ia falar alguma coisa, desculpa, eu te cortei. Então, nesse texto de Elias, eu vejo uma coisa que Elias cometeu um erro que o apóstolo Paulo não cometeu nesse texto. O Elias, quando ele está na caverna, ele cometeu um erro que ele se sentiu só e disse, só eu fiquei. Mas quando a gente lê no capítulo 18,
ele teve uma informação de que alguém tinha escondido 50 profetas em cada uma das cavernas. Tinha 100 profetas que tinha escondido. E ele ouviu isso. Mas a dor fez com que ele não visse as outras coisas. Ele só viu a dor. Então, o apóstolo Paulo, olha o que o apóstolo Paulo tem. Gente que abandonou, gente que estava ferindo, gente que não foi no primeiro, mas esta dor não fez com que ele deixasse de ver coisas boas, porque ele começou a ver coisas boas. O que ele viu? Lucas está comigo, eu ainda posso chamar João Marcos, eu posso estudar, eu posso ler, trago os meus pergaminhos. Então, o fato de terem decepções, tristezas, que são reais à vida, não o tornou amargurado. Não fez com que o sofrimento fosse a única coisa que ele visse. Elias, no caso, ele perdeu esta visão. Tanto é que depois Deus vem e abre os olhos dele na informação dizendo, não, tem 7 mil homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Mas ele não via isso, né? Então, às vezes, quando nós estamos sofrendo, a gente só consegue ver a dor, né? Noemi foi a mesma coisa. Noemi, lá em Ruth, ela estava concentrada na perda dos 2 filhos e do marido. Foi doloroso? Foi. Mas ela não conseguia ver que Ruth era uma bênção na vida dela. Então, quando nós estamos sobre dor, a nossa tendência é só ver ela. A gente deixa de ver. Quando uma mãe perde um filho, ela vai ter a tendência de sofrer pelo filho que ela perdeu. Mas ela deixa, às vezes, de ver os filhos que estão. E isto complica a nossa vida, né? Então, quando eu me concentro só no que me falta, eu deixo de celebrar e me alegrar por aquilo que eu tenho. E este é um dos princípios de uma saúde emocional. Eu preciso ver o todo e não apenas uma parte. Exatamente. Eu tenho uma pergunta para fazer, do que eu tinha notado aqui da sua prédica agora, mas eu vou deixar um pouquinho essa para o segundo momento, porque a Camila aqui fez uma pergunta que eu acho que é bem sequência do que nós estamos conversando, tá? Ela fez uma pergunta, acrescentou a pergunta e já deu a solução lá embaixo, tá? Vou te mostrar rapidinho para você entender aqui, tá bom? Camila é uma Muito amiga bom. aqui do lado de Londrina. Olha só o que ela perguntou aqui, ó. Eu acho que é bem prático sobre essa questão de ver o melhor que está acontecendo no momento que a gente está passando, tá? Deixa eu abrir aqui para conseguir. Gostaria de saber como discernir uma preocupação genuína de uma preocupação exacerbada. Aí ela pega e acrescenta na sequência aqui, Fernando. Olha só. Em especial, a preocupação com as finanças em tempos de pandemia. Ela foi bem objetiva na questão financeira Uhum. aí. E que você diria aqui? Ela escreveu embaixo, acho que a situação de Elias respondeu a minha pergunta, mas eu queria ouvir de você uma orientação bem prática a respeito do que ela Legal. está perguntando, porque isso é uma coisa prática, né? Sim. Por exemplo, eu posso estar sem amigos, mas aí eu olho e tenho um amigo, mas de repente eu estou sem dinheiro, eu estou sem trabalho e eu não tenho de onde tirar sustento. Então, como é que eu vou conseguir ver uma coisa boa nisso? Então, eu acho que é bem prático. Muito boa pergunta, Camila. Muito obrigado pela pergunta aí. Excelente pergunta, Camila. Obrigado, né? É muito legal que esse é um dos princípios. Eu gosto muito, pastor Kleber, de Eber, aliás, de Provérbios, que ele usa 3 palavras muito interessantes o tempo todo, no livro de Provérbios. Ele usa a palavra sabedoria, depois usa a palavra entendimento e depois usa a palavra conhecimento. E isto nos ajuda a agir sabiamente. A sabedoria, ela tem a ver com a maneira como eu leio o problema. Se eu colocar óculos vermelhos, eu vou enxergar o mundo vermelho. Eu vou enxergar o mundo do jeito que eu estou. Então, quando eu posso estar aqui, dependendo do que eu estou enxergando, eu vou ter um tipo de sentimento, por exemplo, seja de paz, de confiança, de medo, de insegurança. Então, o que é a preocupação, por exemplo, financeiramente? Existe uma incerteza financeira? Sim, ela é verdade. Há uma crise que vai afetar financeiramente o nosso país? É verdade. Mas eu vou me preocupar, ou seja, ter uma ocupação antecipada, dependendo da minha reação, eu vou reagir exageradamente dependendo do que eu tenho na minha mente. Por exemplo, para todos nós, não seria exagero, talvez eu deixar de consumir, gastar menos, tirar algumas contas, deixar o que é essencial, ter uma prudência,
Não ficar gastando, sabendo pelo amanhã, porque tudo é incerto. Isto é uma preocupação exagerada? Não, é uma preocupação saudável. O momento que nós estamos vivendo exige de nós isso. Agora, o que seria uma preocupação exagerada? De repente, eu vou lá no banco, tiro todo o meu dinheiro, compro um monte, abasteço a minha casa para 2 anos, porque vai faltar alimento. Essa é uma preocupação exagerada. É uma reação desproporcional ao que eu estou vivendo. E como que eu sei isso? A palavra entendimento. O que significa a palavra entendimento? Eu tenho várias coisas que estão separadas e eu vou ler estas circunstâncias como um todo. O que significa isso? Por exemplo, em termos financeiros, qual é o grande erro do brasileiro? Ele só planeja o mês que vem. Os orçamentos brasileiros não são planejados anualmente. Qual é o problema disso? Quando eu não faço um planejamento anual, eu não tenho entendimento. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou dizer assim, eu posso comprar um par de sapato agora? Vou comprar. Vai ser em quantas vezes? 6 vezes. Aí eu olho o meu orçamento do mês que vem, dá para pagar. Só que eu não... toda pessoa sabe que quando entra o inverno, você vai ter que comprar roupa de frio. Isso está no orçamento? Não está. Por que não está? Porque meu orçamento não foi planejado anualmente, ele foi só o mês que vem. Então, eu tomei uma decisão sem entendimento, com os óculos do mês que vem. Então, esta situação faz com que eu enxergue o mundo numa perspectiva muito ruim. E aí, quando me falta conhecimento, quando eu não tenho informações corretas, eu tomo decisões erradas. Então, a minha resposta, ela precisa ser de acordo com aquilo que eu estou vivendo. Por exemplo, eu tenho uma filha de 12 anos. Se eu ficar preocupado com como vai ser a formatura dela, porque eu não vou ter dinheiro, gente, daqui a 6 anos ela vai se formar. Então, isso é um exagero da minha parte. Então, não vou viver dessa maneira. Agora, existem coisas, sim, que eu tenho que me preocupar. Financeiramente falando, nós precisamos fazer grandes ajustes financeiros, porque a situação que a gente vive é... Agora, eu vou conseguir controlar? Não. Então, se eu não consigo mudar e controlar, eu não vou ficar pensando nisso agora. Eu vou pensar naquilo que eu posso fazer hoje, neste momento. Esse é o princípio de saúde emocional e financeira. Bacana. Camila, espero que tenha respondido a sua pergunta, tá? Qualquer coisa você pode perguntar de novo. Agora, a minha pergunta segunda, e Resumindo, depois eu... resumindo, pastor Pode ir. Ébira, a ela que toda reação desproporcional ao problema não é saudável. Muito bom. E depois eu vou perguntar mais uma coisa sobre o que o senhor falou, e depois eu vou a pergunta do Jonas também está aqui. E os irmãos querem perguntar algo, principalmente mais prático, igual a Camila fez aqui, né? Nesse dia aí, como é que a gente tá vivendo? Por exemplo, como é que eu me viro nesse momento aí de pandemia? Me ajuda aí alguma dica de como eu tenho que fazer em casa? Perguntas bem práticas, tá bom, pessoal? Pastor, minha pergunta sobre a sua palavra. O senhor começou a palavra dizendo assim, reconhecer que somos pequenos, né? Que é pequeno no sentido assim de reconhecer os nossos medos, que a gente não é super-herói, né? Mas até Não. que ponto? Porque eu percebo como pastor que em alguns momentos nós saímos de simplesmente um reconhecimento da humanidade para se tornar um ato mais de milindre, né? Para que as pessoas tenham pena da gente, né? Para que as pessoas nos assistam. E certa vez, eu lendo um escritor, eu não lembro qual escritor eu estava lendo, mas ele disse assim que até o milindre ou a inferioridade é uma forma de manipulação. Eu estava lendo a história, agora eu lembrei aqui, Micariano, era um comentário bíblico, quando nós temos a história de Herodias, que ela vai. Desculpa, Herodias não, você acabou de falar. No caso de Elias, inclusive eu creio que Acabe e Jezabel. Acabe e Jezabel, que Acabe ele se fazia de vítima para que Jezabel fizesse a sua vontade. Ou seja, o vitimismo é uma forma de manipulação dos outros, né? Quando nós Isso. falamos em reconhecer os nossos limites, a nossa incapacidade de ser honestos com o nosso sentimento de medo, até que ponto que isso é realmente um reconhecer ou se torna uma forma de manipulação? Não sei se você entendeu minha pergunta Isso. aqui, porque para mim é uma linha Entendi. muito tênua, né? Muito próxima da outra, né? Isso. Você reconhece uma vítima, pastor Eber, quando você
uma pessoa apresenta um problema e o que ela demonstra como ação é passiva, não há nenhuma atitude a tomar. Por isso que eu falei que o apóstolo Paulo não é vítima. Por quê? Porque ele está falando da sua dor, do abandono, das tristezas, das frustrações, das suas necessidades, mas ele não ficou passivo. Ele não ficou esperando alguém vir e agir. Não, ele agiu. Como que ele agiu? Ele pediu ajuda. Chama João Marcos. Não quero ficar sozinho. Traga os meus livros. Então, o que é uma posição de vitimismo? O que é uma autocomiseração? E se eu dizer para você agora, dizer assim, Heber, eu acabei de perder meu emprego. Olha, a vida é muito ruim. Meu chefe, ele não me valoriza. Ninguém está me dando. Olha, esse governo. E eu começo a colocar culpa em todo mundo, em todas as pessoas, na vida, no governo, na situação, na crise, na injustiça. E eu não tenho uma possibilidade de buscar outros pensamentos, outras possibilidades. Eu estou vivendo numa autocomiseração, né? Por exemplo, uma pessoa da minha igreja perdeu seu emprego e eu disse, e agora, o que você vai fazer, irmão? Aí ela respondeu assim, pastor, eu vou virar uma empresária do ramo, né, da confeitaria, vou fazer bolos. Então, a mentalidade é diferente, entendeu? Então, é verdade que um sofrimento pode ser um instrumento de manipulação terrível. A depressão, por exemplo, pode ser um instrumento de manipulação. Por quê? Quando eu estou deprimido, ninguém me enche o saco, todo mundo me deixa quieto, ninguém me dá trabalho. Eu começo a ficar bem, o que acontece? Não, agora você vai ter que fazer tal coisa. Eu não quero. Aí eu volto a ficar deprimido. Isto pode ser consciente ou inconsciente. Mas o sofrimento também é uma ferramenta para eu fazer o que as pessoas queiram. Eu fico triste, eu fico calado, e a pessoa me pergunta, o que você tem? Aí eu falo, nada. O que você tem? Aí a pessoa vem e faz. E aí eu aprendo, inconsciente ou conscientemente, que quando eu fico triste, de cara fechada, todo mundo faz o que eu quero. Então, isto é muito ruim, não é saudável, porque isto torna um relacionamento codependente, torna um relacionamento hostil, cria ambientes extremamente não saudáveis. Agora, é muito diferente quando a gente fala assim, não estou bem, eu preciso de ajuda, você pode orar por mim? Não estou hoje com paciência, eu estou com raiva, eu me sinto só. Então, quem é emocionalmente saudável, ele tem a coragem de se vulnerabilizar e de reconhecer os seus sentimentos. Interessante que a gente vê isso muito nos filhos, né? Filhos pequenos fazem isso Sim, com a gente, né? Eu vejo os meus filhos pequenos aqui, eu tô muito triste. Mas eu acho que se eu fosse ao shopping, essa tristeza passava. Eles são honestos em falar o motivo real do que eles estão fazendo aquilo, né? Aproveitando aqui mais uma questão que o João te perguntou, pastor, está aqui na tela. Como lidar com o sentimento de desesperança em meio a momentos de angústia, em momentos como a perda de entes queridos ou a doença em sua própria vida? olha, vai parecer estranho o que eu vou responder, viu? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vive um luto, uma doença, é sofrer. É sofrer. Eu lembro, pastor Heber, uma das experiências mais dolorosas como pastor que eu vivi foi quando a Sueli estava, minha esposa estava grávida do nosso segundo filho, tinha 3 grávidas que iriam ter filhos na mesma época, talvez na mesma semana, era janeiro de 2007. E dentro dessas 3 grávidas que tinham praticamente a mesma idade, uma delas perdeu o seu bebê com uma semana antes da cesárea, né? Então, e ela teve que, o neném faleceu no ventre dela, ela teve que fazer a cesariana e eu lembro que, como pastor, eu fui visitá-la, porque ela nem o sepultamento do filho pode fazer, porque ela estava no hospital. Rapaz, pastor, você acredita que eu não soube como consolar? Eu não sabia nem o que dizer. Quando eu fui lá, eu me senti o pior pastor do mundo, porque eu não sabia o que dizer, não tinha nem força para orar, porque eu vi a minha esposa e eu chorava, eu chorei com aquela mulher. Não disse nada, só chorei e abracei. E eu disse que eu sentia muito. Alguns anos depois, ela veio conversar comigo e ela disse que, de todas as pessoas que esteve com ela, quem mais a consolou fui eu, porque eu chorei com ela.
Então eu costumo dizer, gente, existem eventos na nossa vida que a melhor forma de a gente encarar o que está acontecendo é sofrer. Nós temos que ter permissão de sofrer. Gente, não tem como a gente não chorar. Eu, por exemplo, vejo algumas reportagens que dizem, não, mas o número de morte é 3,5%, 3,6%. Não é tão sério assim, mas espera aí, gente. Olha quantas pessoas. Nós não podemos dizer que o sofrimento do outro não é importante. A gente vai sofrer sim. E nós devemos sofrer sim. Então, a melhor maneira de lidar com uma perda, com uma doença, é sofrer, é sentir, é dizer que está. Agora, o que é ruim é o que diz a palavra. O choro pode uma noite durar. Quando é um problema? Quando esse choro dura muitas e muitas noites. Aí já é um problema. Esta diferença entre sofrer saudavelmente e sofrer patologicamente, ou seja, quando eu adoeço. Quando eu estou adoecendo, quando esse sofrimento e esse luto nunca termina, aí é um problema. Agora, eu me preocupar com alguma coisa que está acontecendo, isto é saudável. Alguém comentou ali, chorar com os que choram. É isso mesmo, irmã. Então, como que eu vou lidar com a minha angústia? Gente, eu preciso falar dela. Eu estou com medo, eu estou inseguro, eu não sei o que fazer. Então, quando eu vou falando, emoções vão sendo apertadas na minha alma e eu começo a ver, cantar, chorar, falar tudo que eu estou experimentando, é uma maneira primeira de lidar com os nossos sentimentos. A segunda é compreender que a nossa humanidade é limitada, a gente não consegue controlar, gente. Então, não vou tentar controlar aquilo que eu não consigo, vou viver aquilo que é possível, vou viver o hoje. O amanhã, o que eu vou fazer? Amanhã eu vou viver aquilo que é possível. Amém. Eu tenho dito aqui na igreja e na nossos cultos e lives o seguinte, que as estatísticas, que para muitos são só estatísticas de quantos morreram, quantos não morreram, são pessoas e famílias que estão perdendo entes queridos. E a gente tem que se consolar, consolar essas pessoas orando por elas, né? E como o pastor disse, né? A tristeza, ela deve ser vivida, todavia a gente não pode permitir que ela também dure eternamente na nossa vida. Existe um limite, né? Porque quando a gente fala sobre pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, qual que é esse limite? Não tem como mensurar ele, ou é, na sua opinião, pastor, aonde é esse limite, né? Porque, por outro lado, deixa eu tentar explicar minha pergunta aqui, ou meu comentário, a gente pode aceitar a dor e sofrer, e sofrer, e sofrer, e nunca buscar essa reação para uma nova atitude diante desse sofrimento do amadurecimento, né? A gente sempre fica na dor, na dor, na dor, sem passar por outros processos. Qual que é esse limite? Qual seria esse limite? Depende muito da dor, viu, pastor, e do sofrimento. Por exemplo, quando nós falamos de uma perda de emprego, nenhuma pessoa que vai perder o seu emprego vai dizer que está bem, que está ótimo. Não, isso vai ser sentido por alguns dias, às vezes pode ser semanas. O luto, por exemplo, é uma experiência que no quarto, terceiro mês é onde vem o maior impacto, porque as pessoas já não estão perto, a ideia de que foi um sonho, ela não acontece, então você vai, é nesse momento que cai a ficha, como a gente fala, né? Então, eu costumo dizer que 4 meses para um luto, um desemprego, por exemplo, 2 semanas, 3 semanas. Então, o tempo ele é muito subjetivo, porque cada pessoa vai enfrentar. Agora, se isto passa de 6, um mês, tempos como 40 dias, né? Então, isso já não é saudável para a nossa vida. Há um sentimento de depressão. Por que nós pregadores dizemos que Elias estava em depressão? Porque já tinha se passado mais de 40 dias e ele continuava na caverna. Já não era uma noite, ele já estava há algum tempo. E aí Deus começa para curá-lo. A primeira coisa que Deus faz é quebrar a passividade dele. Porque Deus diz assim, Elias, sai da caverna. Ele não poderia falar com Elias dentro da caverna, pastor Ed? Poderia ou não poderia Com Deus falar com ele? certeza, com Claro que certeza. poderia. Mas por que Deus diz sai? Porque ele precisava quebrar a passividade. Então, como nós entendemos que estamos vivendo um luto saudável ou não? Se eu tenho qualquer reação na minha vida que me deixa passivo, eu estou adoecendo.
Agora, se tem algo que está me levando a uma ação, eu estou lutando. Eu nunca posso parar de lutar. Sofrer eu vou, mas parar de lutar e de prosseguir, jamais. E eu acho que nesse ponto é que a gente tem a grande pulo do gato, né? A gente não está sozinho nessa luta, né? A gente É tem, acima de verdade. tudo, um Deus que está conosco, que vai dizer: não temas, eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo, te tomo pela mão direita. E Deus nos levou a uma família de irmãos que podem estar conosco ali orando, nos ajudando nesse processo, né? De, de sair desse processo da dor e do sofrimento, né? Dois comentários que eu queria colocar aqui para o senhor ver, olha só. A Neiva, lá de Conceição do Rio Verde, lá de Minas, mineiros, mandaram aqui, ó. Lembrei agora da morte de meu pai. O sofrimento me arrastou bastante, se arrastou bastante tempo. Só Deus fez melhorar. Entrei em depressão. Quanto mais, né, a experiência da morte, do luto, é uma das experiências mais significativas em relação às nossas emoções, né? Perder um filho, para mim, é a maior dor que existe. Não sei se existe uma outra maior. A segunda que eu considero é a traição. A traição de alguém, né? Então, são experiências extremamente dolorosas e muito difíceis. Por que nós entramos em depressão? É porque, na verdade, ninguém entra em depressão de uma só vez. O nosso corpo e as nossas emoções vão dando sinais. A gente chama isso de febre emocional. É quando a cor da vida começa a se perder. Então, e ela pode ter também elementos biológicos, pastor, porque existe também uma deficiência hormonal de serotonina, de alguns hormônios necessários, por isso que a medicação, às vezes, ela é recomendável, sim. A gente não pode ver a medicina como um inimigo, porém, a experiência do luto, ela é muito marcante, né? Existe a depressão, que ela é patológica, mas também existe o sentimento depressivo, que é natural a um luto, e faz parte de um estágio do luto, né? Nós dizemos que o luto tem 5 estágios. O primeiro é o choque, né? Depois é a ideia da negação, que a gente imagina que foi um sonho. Depois tem a ideia da raiva, porque eu fico com raiva da circunstância, das situações, de pessoas, da própria morte em si. A terceira é a negociação, eu tento negociar, não, tá tudo bem, vai passar, é a vida. Aí depois vem um estágio que a gente chama de depressivo, que é quando eu caio em mim. E aí depois a gente enfrenta a aceitação. A aceitação é quando eu entendo que existem coisas que eu não posso mudar, eu entrego minha dor a Deus e eu me concentro naquilo que ficou e não no que se foi. Então eu mudo a minha perspectiva de vida. Então o luto é uma experiência muito dolorosa para todos nós. Então quanto mais eu sofrer logo no início, eu choro, eu sinto, eu reclamo, eu falo, eu escrevo cartas, esta experiência é curada. Essa menina que eu contei para vocês, por exemplo, uma das coisas que mais aprisionava ela no luto é que ela não tinha conseguido enterrar esse filho. E isto ela ficava tão presa e chorava tanto. E o Espírito Santo de Deus me deu uma ideia na época, que eu orando por ela, eu falava assim: Jesus, ela precisa ser curada. Aí eu pedi para ela escrever uma carta de despedida. Ela escreveu uma carta de despedida para o filho, né? E aí eu levei ela lá no cemitério onde o filho estava enterrado, e aí eu deixei ela sozinha, aí ela conseguiu viver o luto. Ela enterrou aquela carta, ela chorou, e depois daquilo ela foi curada, pastor. E 6 meses depois ela engravidou de novo do seu primeiro filho. Deus restaurou a sua dor. Então, às vezes, a gente precisa expressar aquilo que a gente sente, escrevendo, falando, se despedindo, e isso nos cura. É um processo terapêutico também. Eu acredito fielmente, pastor, que, como o senhor até citou isso no começo, né? A gente não gosta de perder o controle, a gente não gosta de sofrer, mas eu acho que o sofrimento, nossa vida, é inevitável como um processo de amadurecimento. E se a gente Sim, não quer viver algumas etapas do que é necessário, a gente acaba sofrendo muito mais do que deveríamos, né? A gente sofre mais e aprende bem menos na caminhada, né? Só para encerrar aqui, eu vou ter que deixar minha pergunta para um outro bate-papo aqui, tá, pastor? Pastor Eber,
Obrigado pelo tema e pela presença do pastor Fernando. Como é necessário falar sobre nossas emoções e como isto é reprimido por sermos cristãos, como se fosse errado sentir, quando Deus nos forjou de sentimentos. Camila, novamente, falando aqui. Muito bom, Camila. É isso mesmo, Camila. Que bom que nós estamos compreendendo, né? Eu creio, pastor Eber, que a igreja, o evangelho, ela precisa dar lugar às expressões dos nossos sentimentos. Eles precisam ser legitimados, validados. Eu vejo quantas às vezes no ambiente do lar a gente não legitima ou não valida o sentimento do outro, a gente critica o sentimento do outro. Sentimentos são sentimentos, né? Quantas vezes num casamento eu não me sinto amado porque eu sinto que o outro não entende o que eu estou passando. E quando o outro compreende, eu não preciso concordar muitas vezes com o sentimento do outro, mas eu posso respeitar, porque é o sentimento do outro, é o medo, é a angústia, é a solidão. Então eu vejo muitas mulheres reclamando agora de que os maridos não estão preocupados porque elas querem que usem, que troquem de roupa, que não façam aquilo, e é como se não estivesse considerando o sentimento delas, de medo. E nós precisamos validar o sentimento de todos. Eu vejo homens que se queixam de não se sentirem valorizados, né? Só criticados, e eles sentem que não são validados nos sentimentos deles. Então, eu creio que nós criamos ambientes saudáveis na família, na igreja, nas nossas relações, quando nós validamos ou ouvimos os sentimentos do outro, né? Porque é o sentimento do outro. Deus, diante de Elias, ele não criticou o sentimento, ele ouviu e ele demonstrou e trouxe um novo pensamento, uma nova realidade para que mudasse os sentimentos dele. E aquilo que você diz, como que eu vou lidar com o sofrimento, então? Quando eu encaro, de acordo com Tiago, capítulo 1, que o sofrimento vai me levar à maturidade, ao crescimento, eu não vou dizer que o sofrimento é bom, mas eu me alegro porque o sofrimento vai me fazer crescer. Então eu dou um valor ao sofrimento. É isso que Tiago vai dizer, Romanos capítulo 5 vai dizer, 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 vai dizer, o sofrimento é a pedagogia de Deus para o nosso crescimento. E é interessante que Tiago ele vai alertar, tende por motivo de grande alegria o passagem por várias provações, né? Eu acho interessante essa expressão de Tiago, porque primeiro que ele fala várias provações, ou seja, a ideia ali é que nós seremos testados e provados de diversas maneiras, em diversas áreas da nossa vida, né? Mas ele fala o passar, né? Ou seja, não é um lugar que se habita, é um lugar que a gente passa, e ao passar por esse lugar, a gente vai estar perseverante, maduro, experimentado, e sendo aquilo que Deus espera de cada um de nós como cristãos, né, amados? Pastor, eu tenho uma pergunta minha que vai ficar para uma outra live, tá bom? Eu ia perguntar, depois eu faço a pergunta em off, aí o pessoal nem vai saber o que eu ia perguntar. Não, deixa eu perguntar, só para fechar. Eu ia deixar para outra, mas não deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje, né? Só uma última colocação para a gente estar encerrando aqui, agradecendo o pessoal que esteve conosco durante todo esse tempo aí. Você falou que nós devemos aqui, pessoas que nos fazem mal, nós devemos, às vezes, nos afastar, né? Como Paulo falou de Alexandre ali, né? Mas qual que é o limite? Porque, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que às vezes pegam textos muito bonitos da palavra e usam para si próprios, né? Por exemplo, já que eu tenho que me afastar de quem me faz mal, a pessoa confunde em odiar aquela pessoa e ter raiva da pessoa e excluir o resto da vida, né? Mais uma vez, nós estamos no limite entre nos afastarmos, mas não sentir mal, não sentir raiva, né? Ódio por aquela pessoa. E esse limite? As perguntas que o pastor está fazendo hoje, né? São só abençoadas hoje, né? Muito boa pergunta, né? Porque o nosso limite sempre é a expressão mais clara do que Jesus fez, né? Por exemplo, o limite é que eu não vou me vingar e eu não vou acumular raiz de amargura, né? Então, a proteção, se tem alguma, por exemplo, eu tenho uma mãe que ela me faz muito mal, porque ela o tempo todo me critica, eu não vou abandonar a minha mãe, mas eu não vou criar expectativas de que ela um dia vai me reconhecer, né?
por mais bom eu posso ser o melhor filho do mundo, ela não tem condições de me amar. Então, o que eu vou me afastar? Me afastar não é uma questão física apenas, mas eu não vou mais esperar que ela vai um dia me reconhecer como eu gostaria de ser reconhecido como filho, porque eu estou reconhecendo que ela não tem condições, seja pelas feridas que a vida causou, pela incompetência dela. Então, afastar-se não é uma questão apenas física. Porque eu, pastor, posso me afastar fisicamente, mas emocional continuo sofrendo. Isso não é afastar-se. Exatamente. Entendeu? Tem um Então, interessante que... é muito mais uma postura frente a uma situação do que algo físico. É como se eu digo, eu tenho a escolha de não deixar que o outro me machuque. Como? Eu não vou mais criar essas expectativas. Eu vou estar afastando-me dele. Não vou criar a expectativa de que um dia isto pode acontecer de forma diferente. Então, a vingança não, a amargura não, a mágoa não. Agora, o limite sim, não. O Você limite. lá, você tem a sua vida, eu não posso te obrigar, eu apenas vou respeitar. Eu não posso mudar você, mas eu posso mudar a minha escolha. Então, eu escolho hoje que eu não vou criar expectativas sobre isso. E quando nós exercemos um cargo de liderança? Por exemplo, nós como pastores, pessoas que são gerentes em fábricas, pessoas que, por exemplo, a Camila trabalha num salão de beleza, que eu sei, vamos supor que ela gerencia um grupo de pessoas e ela tem que lidar com essas pessoas todos os dias, sabe? Porque talvez em alguns momentos seja fácil a gente não ter essa proximidade, mas em outros ambientes nós não temos como fazer isso, como igrejas, como o nosso trabalho, às vezes no ambiente familiar, né? Eu creio que tem muito mais a ver com a expectativa e o poder que eu dou às pessoas. Uma vez eu estava trabalhando numa escola e a professora falava de um aluno que quando ela falava, gente, eu imaginava que era um menino de 1,80 m. Quando eu vi, era uma criancinha tão bonitinha de 5 anos que tornava a vida dela impossível. Fazia ela chorar, gente. E eu disse para ela, você está conferindo poder a ele. Por quê? Porque tudo que ele faz te afeta. Mas como que eu vou lidar? Quando você não criar mais expectativas e ele não te afetar, você vai mudar o quadro. E de fato ela mudou. Então existem pessoas que a gente não tem condições de se afastar fisicamente, porque nós estamos numa condição de convivência. Porém, eu posso mudar a expectativa que eu tenho dessa pessoa. A maioria das pessoas sofre porque elas têm uma expectativa que elas não deveriam ter do outro. Eu, como pastor, por exemplo, eu não posso querer que todo mundo me aceite e goste de mim. Isso não é possível, porque o ser humano é diferente. Então, eu não vou criar expectativas irreais das pessoas. O apóstolo Paulo tinha expectativas reais das pessoas. O que ele esperava? Ele esperava ser traído, abandonado. Então, quando nós criamos expectativas irreais das pessoas, isto faz a gente adoecer. A maioria das nossas mágoas, Heber, é porque nós criamos expectativas não saudáveis sobre o outro. Exatamente. Você sabe que eu e você, a gente fere muitas pessoas por causa da expectativa? Elas criam Exatamente. expectativas tão altas sobre nós não cumprimos e elas se ferem. Não porque a gente errou, porque nós não cumprimos uma expectativa que elas tinham sobre nós. Então, Exatamente. quando eu tenho uma expectativa real sobre o outro, eu não sofro. Por quê? Porque eu espero aquilo que Deus diz que eu devo esperar do outro, e não o contrário. Exatamente. Até aqui em Cruzeiro eu sempre digo pro pessoal, ó, você quer um bom pastor, não está no lugar certo, porque eu sou falho e tenho limites também, né? E de É fato, porque as verdade. pessoas criam expectativas na gente que às vezes a gente não tem condição de fazer. E só citando um testemunho aqui, uma história de uma pessoa que a gente acompanhou na caminhada, Fernando. A gente conheceu um rapaz que ele tinha muita dificuldade em se relacionar com o pai dele. E Uhum. ele acreditava fielmente que o pai não o amava, que o pai não tinha como dar o amor. E a expectativa dele cada vez mais o feria. Até que ele percebeu que, na verdade, o pai dele não teria condição de dar o amor que ele esperava. E não era porque o pai era ruim, porque o pai o odiava. É porque o pai não teve esse referencial de cuidado paterno e amor dos avós dele. Então, o pai, na sua ignorância, ele demonstrava o amor da forma que ele expressava, mas a expectativa do filho era outra. Quando ele entendeu que o seu pai
passou por situações, ele conseguiu aceitar o pai, perdoar e construir um relacionamento extraordinário de amor, respeitando a história de cada um. Só observando aí Exatamente. uma coisa, quando você falou, eu lembrei da história, tá bom? Gente, É muito exatamente obrigado. isso. Pode falar, Fran, desculpa, eu já estou empolgado aqui. Não, é isso mesmo, pastor, certíssimo. A gente está feliz em receber você. Fiz a minha última pergunta, não ia fazer, mas era necessário que a gente fizesse a última pergunta aí. Pastor Muito Fernando, muito boa. obrigado. Muito obrigado por ter participado com a gente, tá? E eu já vou fazer o convite oficialmente aqui na nossa live, que aí você não pode negar, tá? E logo, logo vamos fazer uma live para os casais da igreja aqui e os amigos, tá? Então, se você da igreja quer essa live aí, para a gente ter um bate-papo de casais, bater um papo sobre casais com o pastor Fernando aqui, podendo levantar histórias, dúvidas. Eu creio que a gente hoje, passando por essa pandemia, nós temos um recurso fantástico, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Nós podemos conversar, trocar experiências, falar daquilo que Deus está fazendo em cada um de nós. Eu louvo a Deus hoje assim, pela vida do pastor Fernando, um amigo muito querido que nós conhecemos aí. A Camila hoje participou conosco aqui, gostou bastante. Ó, obrigado, querido. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Ela, inclusive, falou que ela não só trabalha num salão de beleza, ela é professora num salão de beleza, então ela não tem como fugir dos seus alunos aí. Sempre tem que estar presente junto aí. Deus abençoe o pastor. Pessoal, mandando um abraço para você. Deus abençoe você e toda a família ali. Deus abençoe também. Deus abençoe você e sua família aí. Amém. Deus abençoe aqui, pastor. Ó, o pessoal já colocou aqui aí. O Mércio, estamos dentro. Andenil falando do nosso conversa sobre casais, tá? Vamos agendar isso, pastor. Sei que você está bastante corrido aí com as agendas da igreja também de Jacareí, mas quando puder, vai ser um prazer bater mais um bate-papo aí com os irmãos participando. Deus abençoe todos vocês, amados. Vou pedir mais um favor para vocês, tá? Você que não curtiu nossa página aqui ainda no Facebook, você, antes de ir embora, curte lá, põe seguir a página, para você ser notificado sempre que tiver um novo vídeo, uma nova postagem. Pedimos, esse vídeo amanhã vai estar também nesse canal. Na verdade, sobe hoje, mas sobe um pouquinho mais à tarde aí, tá? Então você pode assistir a reprise dessa conversa, desse bate-papo, né? Com os cortes do começo, daquele tempo que a gente compartilhou, e o final. Você vai acessar lá em youtube.com/c/eber-w-melo e vai participar também para ouvir outras lives que nós estamos colocando também lá. Você que não é inscrito no nosso canal, é convidado a se inscrever no nosso canal também no YouTube, aqui no canal da nossa igreja. E domingo, às 18h30, nós temos o nosso culto transmitido nesse canal do YouTube, tá ok, amados? Que Deus possa abençoar vocês. Pastor Fernando, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus em nome de Jesus, gente.